Ele é mais conhecido pelos quadros de trabalhadores e retirantes. Mas essa é apenas uma parte do trabalho artístico de Cândido Portinari. As 50 pinturas, desenhos e gravuras expostas no Museu de Arte do Rio Grande do Sul em 2010 tratam de temas bem diferentes. As obras pertencem ao Museu da Chácara do Céu, no Rio de Janeiro, e raramente saem de lá. O museu abriga o maior acervo público do artista, que nasceu em Brodowski, São Paulo, em dezembro de 1903 e morreu em fevereiro de 1962. As obras, produzidas entre 1938 e 1958, faziam parte da coleção do mecenas e editor de livros Raimundo Ottoni de Castro Maia, que se tornou amigo de Portinari. Em 1963, Castro Maia transformou em museu duas de suas casas, a Chácara do Céu e a Casa do Açude. Nesta sala estão todas as obras que Portinari deu de presente para o mecenas. Este retrato de Castro Maia ainda jovem, por exemplo, o amigo recebeu de Portinari no Natal de 1943. Aqui, as proporções já estão alteradas, o que se tornaria uma marca do artista. Portinari, sendo um desenhista clássico, quando ele deforma, ele faz isso com uma intenção deliberada. Neste caso aqui, este ombro é um ombro grande. Entretanto, quando nós deslocamos o nosso olhar nesse sentido, automaticamente o ombro se corrige, porque a posição de olhar o quadro é exatamente ali. A pintura ficou por muitos anos na antessala do quarto de Castro Maia, na Chácara do Céu. Cena rural. Este pequeno desenho a grafite e carvão é uma referência na obra do pintor. Ela é importante porque ela sintetiza todos os elementos da obra do Portinari, passando pelos retirantes, pelos trabalhadores dos cafezais e também pelos temas bíblicos, inclusive pelo espantalho, que no final da sua vida ele disse que era um autorretrato seu. Portinari também foi um grande ilustrador de livros. Estas ilustrações foram feitas para o livro O Menino do Engenho, de José Lins do Rego. Além dos livros, ele ilustrava cartões de Natal. Portinari retratou um Réveillon em Copacabana, usando apenas pontos e traços. Os cavalos de Portinari sempre são retratados com a cabeça erguida e uma das patas levantada, como as imagens da Renascença. Em O Sonho, de 1958, ele repete a alegoria do cavalo e altera de novo a perspectiva. Esse cavalo, ele é tão grande que neste edifício aqui, ele tem 3 andares. 1, 2, 3. Observe que está praticamente do mesmo tamanho do cavalo. A questão lúdica, a questão do sonho. Em 1941, Portinari pinta A Barca, obra baseada em passagens dos evangelhos sobre as pescarias milagrosas. Mas não era a questão religiosa que motivava o artista. O que interessava era mostrar o trabalho, a força de um homem que passa uma noite inteira trabalhando e chega em casa sem peixes, é para vender. O gestual das personagens já aparece em Cena Rural. Em A Barca, os braços abertos sugerem uma exaltação ao céu e a figura abaixada, uma reverência ao mar. O olhar tem uma importância vital na obra do pintor. As personagens, elas se expressam pelo olhar. Então, o olhar do peixe
é um olhar morto, é apenas uma mancha negra. A mesma coisa se repete nessa menina, se repete aqui, ali. Ora é um olhar de desespero, ora é um olhar de uma profunda desolação. Então, essa desolação perpassa toda a obra do Portinari. As crianças são outra constante na obra de Portinari. Em Menino com Peão, de 1947, e Menino com Carneiro, de 1953, as crianças estão representadas de forma lúdica. O dramático e o lúdico estão presentes em Cenas da Infância, de 1940. Observe os olhares trágicos das crianças em contraposição a elementos como balões e pandorgas, que remetem às brincadeiras infantis. O quadro pertenceu à empresária de cosméticos Helena Rubinstein. Este quadro, Sapateiro de Brodowski, de 1941, Portinari deu de presente de casamento para a irmã dele, Inês Portinari Pinto de Carvalho. Ela vendeu o quadro para Castro Maia em 1967, um ano antes da morte dele. A tinta têmpera usada no quadro foi produzida pelo próprio artista, à base de gema de ovo e pigmentos. Nessa obra, o interessante é a maneira como ele funde expressionismo e cubismo. É de 1956 a série de desenhos encomendada pela editora José Olímpio para ilustrar a obra de Miguel Cervantes, Dom Quixote de La Mancha. São 21 gravuras, já que uma delas foi roubada na França em 1957. Ele procura ilustrar os principais momentos em que Dom Quixote está em devaneio. Enquanto o Dom Quixote representa o devaneio, o sonho, o Sancho Panza representa o homem preso à terra, representa a realidade. Esta é a gravura que as crianças mais gostam. O chumbo contido nos pigmentos das tintas, principalmente no azul, deixou Portinari doente a partir de 1954. Por isso, para fazer a série Dom Quixote, ele optou pelo lápis de cor, hoje uma técnica em desuso. Praticamente não é mais usada porque é uma técnica muito sofisticada. Exige um domínio de anos para se conseguir, com o lápis de cor, os tons que o Portinari consegue aqui. Já em 60 ele está muito doente e em 62 ele morre, tendo como causa a intoxicação pelas tintas. Mas a editora acabou não publicando a obra de Cervantes. O Castro Maia sempre quis ter esta coleção, mas o Portinari nunca quis vendê-la. Portanto, após a morte do Portinari, 2 meses após, o João Cândido, filho do Portinari, vende toda a série para o Castro Maia. Para apresentar a exposição, o Margues tirou do seu acervo O Menino do Papagaio, um belo quadro de Portinari pintado em 1954.